Boa noite a todos. Hoje começamos nosso Evangelho com o tema Meu Reino não é deste mundo. Já fizemos a nossa prece diária, né? Então, se você vai assistir esse vídeo depois, eu recomendo que pare o vídeo e faça uma prece, em especial uma prece de agradecimento e depois uma prece de proteção, né? Pedindo a Deus, pedindo a Jesus, pedindo ao seu anjo guardião, pedindo a alma protetora que você tiver fé, que você colocar fé, independente da sua religião. O importante é pedir ajuda ao alto, pedir ajuda aos céus, pedir a proteção de Deus, independente da divindade, né? Sempre pensando no bem, pensando no amor, porque é a vontade do Pai, a vontade de Deus. Então, nosso Evangelho de hoje, o tema é Meu Reino não é deste mundo. E ele é subdividido em temas: a vida futura, a realeza de Jesus, o ponto de vista, as instruções dos Espíritos na realeza terrestre. Fazemos esse evangelho, né, cristão, a realeza de Jesus. Mas ele pode ser feito com qualquer livro que você quiser, se você for budista, hinduísta, qualquer religião que você tenha, né? Então, no futuro, quando esse canal crescer e vier os pedidos das pessoas, né, nós iremos fazer. Porque tudo aquilo que é bom, tudo aquilo que é do bem, tudo aquilo que pensa no amor, que não faz mal a ninguém e que só faz o bem, é de Deus. Então, a Bíblia, né, cristã, né, ela traz esse aqui. João é o evangelista, né? Então aqui é o que a gente chama de Novo Testamento, né? É de Jesus. Pilatos, tendo entrado de novo no palácio e feito vir Jesus à sua presença, perguntou-lhe: És o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus: Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, a minha gente houvera combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino ainda não é aqui. É interessante, né? Vou pegar só essa partezinha final. O meu reino ainda não é aqui. A que tipo de reino Jesus se refere? É meu filho. Ao reino espiritual. Hum? Ao reino extrafísico. Ao reino extrafísico, né? Ele diz, meu reino ainda não é aqui. Jesus veio trazer o quê? Jesus veio trazer a lei de amor, né? Porque a humanidade já estava na hora de a humanidade mudar de série na escola. Digamos assim, começar aqueles que estavam mais adiantados em amor, amorosamente, estava na hora de começar o ginásio. E aqueles que estavam mais atrasados se inspirarem e seguir a entrada no ginásio da infância espiritual que a humanidade está e estava. Então, quando Jesus diz, mas o meu reino ainda não é aqui, porque aqui, né, no planeta Terra, né, ainda não se instaurou completamente, ou se instalou completamente, o reino de Jesus, que é o reino de amor. Jesus veio trazer uma lei mais branda. E cada profeta, cada, né, Messias, cada avatar que veio antes dele, veio trazer uma mensagem mandada por ele mesmo, né? Em cada povo, né, que era muito regionalizado naquela época, né? Hoje em dia já é menos regionalizado, né? Os impérios, né, apesar das tragédias, né, que cometeram, tiveram um papel importante na união dos povos, né? E não ter tanta tribo, tanto povo miúdo e ter os países maiores, né? E cada vez isso vai ser maior, né? Hoje a humanidade ela se une através dos blocos econômicos, mas isso vai chegar lá de ser união, de amizade, né? E assim por diante. Então o reino de Jesus ainda não é aqui, mas vai ser. Vai ser porque Jesus veio instaurar o amor. Então essa é uma parte interessante de se comentar. Disse-lhe então Pilatos: És, pois, reis? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e vim a este mundo senão para dar testemunho da verdade. Aquele que, aquele que pertence à verdade escuta minha voz.
Ou seja, aquele que gosta da verdade, aquele que busca a verdade, aquele que ama a verdade, escuta a voz de Jesus. Por que Jesus veio? Por que Jesus, né, mandou tantos profetas o anunciarem? Né? Por que Jesus permitiu que tantos profetas os anunciassem e depois ele veio para fazer cumprir as profecias de cada profeta que veio antes dele, né? Isaac, Elias, o próprio João Batista, né? Por quê? Porque ele viria trazer a verdade, né? E que isso quer dizer o quê? Que a verdade não tinha sido dita? Tinha sido dita sim. Jesus sempre mandou a verdade através desses avatares, dessas almas nobres, dessas almas mais adiantadas na escola de Deus, na escola da vida. Porém, o ser humano, através da ganância, ele acaba deturpando essas verdades de modo que a palavra, né, a palavra de Deus, a palavra de Jesus, a palavra dos espíritos bons, das almas boas, independente da religião, seja deturpada para que esses homens, ainda com os corações arraigados, presos nos gozos e bens materiais, eles acabam deturpando essas palavras para favorecer a sua estadia e permanência no poder, as suas conquistas materiais. Aí sempre Jesus tem mandado, né, desde o início dos tempos, mandado os avatares em todos os povos para trazer a sua mensagem. Então essa é a ideia. O que é que nos traz este comentário? A vida futura, né? Por que vida futura? Porque Jesus disse que meu reino ainda não é aqui. E o reino de Jesus vai ser aqui quando? Quando no futuro o ser humano, né, na vida futura, que é no futuro, o ser humano se encher de amor. Por essas palavras, Jesus claramente... Quer comentar alguma coisa, meu filho? Não, eu tô Certo. Por essas palavras, Jesus claramente se refere... Opa, aqui está fora desse quadro. Deixa eu descer aqui. Por essas palavras, Jesus claramente se refere à vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta que a humanidade irá ter e como devendo constituir objeto das maiores preocupações do homem na Terra. Todas as suas máximas se reportam a esse grande princípio. Com efeito, sem a vida futura, nenhuma razão de ser teria a maior parte dos seus preceitos morais. De onde vem que os que não creem na vida futura, imaginando que ele apenas falava da vida presente, não os compreende ou os considera pueris. Ou seja, é uma escola, né, gente? A vida futura a gente passa de ano, né? É uma escola. As coisas de Deus são mais amplas e mais perfeitas do que as coisas do homem. Então vamos entender isso como uma escola e Jesus, o nosso mestre, né, o nosso modelo e guia, ele vem nos preparar para as próximas séries, né? É como um pré-vestibular, um pré-ENEM, né? Uma mudança de série. Antigamente, eu vejo meus pais falarem, né, que existia um exame de admissão, né? Antes hoje em dia nós estamos na época do Enem, né? Meu filho está na época do Enem. Eu vivi Enem para entrar na faculdade. Eu vivi a época do pré-vestibular para entrar na faculdade. E meu pai e minha mãe viveu a época do exame admissional, né? Você tinha um exame admissional para o ensino médio. E bem antes, na época dos meus avós, tinha um exame admissional para entrar no que hoje essa geração mais nova chama de ensino fundamental, mas chama do sexto ao nono ano, né? Que antigamente era da quinta ou oitava série. Então tem um exame admissional para isso, né? Então nós estamos nesse exame admissional para a gente ser admitido, né, em uma série mais elevada. E a gente vai progredindo pouco a pouco, uns mais adiantados, outros mais atrasados, mas todo mundo vai chegar lá. Esse dogma pode, portanto, ser tido como um eixo do ensino de Jesus Cristo,
pelo que foi colocado num dos primeiros lugares à frente desta obra, é que ele tem de ser o ponto de mira de todos os homens, ou seja, homens aí, gente, a humanidade, viu? Só ele justifica as anomalias da vida terrena e se mostra de acordo com a justiça de Deus. Ou seja, Deus é o quê? Deus é infinitamente bom e justo. Então, é preciso entender o porquê, né, dos sofrimentos, das coisas que ocorrem aqui na Terra, né? Porque senão nós vamos achar Deus injusto. Quando a gente não estuda, não entende, a gente acha Deus injusto. Apenas ideias muito imprecisas tinham os judeus acerca da vida futura. Acreditavam nos anjos, considerando seres privilegiados da criação. Não sabiam, porém, que os homens podem um dia tornar-se anjos e partilhar da felicidade desses. Certo, né? Porque se a gente pensar que os anjos já foram criados anjos, Deus seria injusto. Por que Deus criaria seres já super inteligentes, né? Já em perfeita comunhão com Deus, e criaria outros seres para sofrer, que somos nós? Não, esses anjos se tornaram anjos pela caminhada nas obras e nas escolas que Deus tem no universo infinito. Universo que a gente vê aí a ciência mostrar, né? A astronomia, a cosmologia, né? Que os físicos estudam, né? Mostrar um universo que tem trilhões de estrelas, trilhões de planetas. Então essa é a escola de Deus. Então até chegarmos a ser anjos, né? Porque não existem seres privilegiados, até chegarmos a ser anjos, que somos filhos de Deus, então percorreremos todo o caminho. E os anjos que estão lá não são privilegiados, eles também percorreram o caminho. Nesse universo infinito de milhões, bilhões, trilhões de estrelas, trilhões de planetas. Essa obra não está aí para nada. Essa obra é para ser utilizada pelos filhos de Deus, que somos nós. Segundo eles, a observância das leis de Deus, eles os judeus, viu? Segundo eles, a observância das leis de Deus era recompensada com bens terrenos, com a supremacia da nação a que pertenciam, com vitória sobre os inimigos. Esse pensamento, gente, ainda é um pensamento tribal, né? Já saímos desse pensamento, né? Deus é amor, Jesus é amor. Hoje a gente já entende. As calamidades públicas e as derrotas eram o castigo da desobediência àquelas leis. Moisés não poderia dizer mais do que isso a um povo pastor e ignorante, que precisava, ignorante aí é que não tinha conhecimento, viu gente? Que precisava ser tocado, antes de tudo, pelas coisas deste mundo. Ou seja, gente, as calamidades, né, e as derrotas eram um castigo da desobediência? Não. Nós que estamos muito distantes da perfeição, não queremos ver nossos filhos brigando. Nós não queremos ver nossos filhos brigando. Deus, que é inteligência suprema, amor infinito, vai querer seus filhos brigando e guerreando? Isso aí está totalmente equivocado, minha gente. Deus não quer isso, não. Nós que somos imperfeitos, que somos ignorantes, que somos muitas vezes brutos, nós não queremos ver nossos filhos brigando, não. Quem tem 2 filhos, 3 filhos, jamais vai querer. A gente quer que os filhos se amem. Agora mesmo, recentemente, né, meu pai comentando sobre isso, que o bonito da família é se amar. Então, Deus vai querer seus filhos brigando? Deus vai aprovar guerra? Jamais, mas não vai mesmo. Esse pensamento é extremamente equivocado. Então, já passamos dessa fase. Começando daqui. Esse trecho aqui. Mais tarde, aqui. Mais tarde, fica ruim de ler, viu? Eu vou desmarcar. Aqui, onde está no azul, viu, gente? Pega aí. Mais tarde, Jesus lhe revelou que há outro mundo onde a justiça de Deus segue o seu curso. É esse mundo que ele promete aos que cumprem os mandamentos de Deus, e onde os bons acharão sua recompensa. Aí é o seu reino. Lá é que ele se encontra na sua glória, e para onde voltaria quando deixasse a terra. Pronto. Não, são os mundos mais evoluídos, os mundos puros, as esferas celestes, né? Então é isso. Então,
neste mundo é que viveremos, né? Poderá ser esse nosso próprio mundo ou poderá ser outro mundo. Aí depende de Deus, do que Deus escolher para nós. Jesus, porém, olha aqui agora interessante, viu? Jesus, porém, conformando o seu ensino, né? Jesus, porém, conformando o seu ensino, vamos aqui. Jesus, porém, conformando o seu ensino com o estado dos homens, ou seja, o nível de entendimento, né, de sua época, não julgou conveniente dar-lhes luz completa, porque isso cegaria, né? Percebendo que eles ficariam desnublados, visto que não a compreenderiam. Limitou-se a, de certo modo, apresentar a vida futura apenas como um princípio, como uma lei da natureza, e cuja ação ninguém pode fingir. Ó, lei da natureza. Repara que a ciência vem ajudando a gente, né? Vamos pensar na lei da natureza aí, a lei da evolução, né? O Charles Darwin mostrou isso. Então as coisas de Deus também têm evolução. Todo cristão, pois, necessariamente crê na vida futura, sim, graças a Deus, né? Mas a ideia que muitos fazem dela é ainda vaga, incompleta, por isso mesmo falsa em diversos pontos, equivocada, né? Para grande número de pessoas. Não há o tal respeito mais do que uma crença balda de certeza absoluta, donde as dúvidas e mesmo a incredulidade. Olha só. Pronto, aqui vem o Espiritismo, né? Então, gente, vamos receber, vamos ler, vamos estudar, né? Essa doutrina para a gente conhecer, para a gente não falar sem conhecer, né? Vamos estudar o Espiritismo, vale a pena pegar os livros e ler. A gente só pode julgar, não se julga um livro pela capa, não é isso? Vamos estudar a Bíblia e vamos estudar o Espiritismo, porque o Espiritismo são as obras de Jesus Cristo. O Espiritismo estuda exclusivamente as obras de Jesus Cristo, porque as obras de Jesus Cristo não deixam margem para confusão, para erro. São os 4 evangelhos, né? Os evangelistas, né? Lucas, né? João, Marcos, Mateus, são os evangelistas que Jesus, né? Então é isso que o Espiritismo estuda. Então vamos estudar essas obras também. E vamos estudar a Bíblia, vamos estudar os evangelhos primeiro. O Espiritismo vai completar neste ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, né? Por ordem de quem? Por ordem do próprio Cristo. Assim como os profetas vieram antes de Cristo por ordem do... Oi? Te amo. Amém, filho. Amém. Seu pai também te ama, meu filho. Assim como os evangelistas vieram por ordem do Cristo, os evangelistas não, os profetas, né? Todos os profetas e todas as crenças anteriores vieram por ordem do Cristo, dá testemunho do Cristo. O Espiritismo também vem por ordem do Cristo, né? São espíritos superiores. Pode ler lá as obras básicas de Kardec, vírgula, né? Que é o Espírito de verdade, né? Que, por ordem do Cristo, se não for o próprio Cristo, que comanda a pleia de espíritos que vem trazer uma obra linda, pautada no amor e no Evangelho de Jesus. O Espiritismo veio completar aqui, vamos ler agora, viu? Aqui. O Espiritismo veio completar neste ponto, como em vários outros, o ensino do Cristo, ou seja, por ordem do próprio Cristo, fazendo quando os homens já se mostram maduros bastante para apreender a verdade. Com o Espiritismo, a vida futura deixa de ser um simples artigo de fé, mera hipótese, torna-se uma realidade material, que os fatos demonstram, porquanto são testemunhas oculares, os que a descrevem nas suas fases, todas e em todas as suas peripécias, e de tal sorte que, além de impossibilitar qualquer dúvida a esse propósito, facultam a mais vulgar inteligência, ou seja, a mais simples inteligência, a possibilidade de imaginar a vida futura, sob o seu verdadeiro aspecto, como toda a gente imagina um país cuja pormenorizada descrição leia. Vamos lá. Ora, a descrição da vida futura é tão circunstanciadamente feita, são tão racionais as condições ditosas
infortunadas da existência do que lá se encontram, quais eles próprios pintam, que cada um aqui, a seu malgrado, reconhece e declara a si mesmo que não pode ser de outra forma, porquanto, assim sendo, patente fica a verdadeira justiça de Deus. Ou seja, sem a vida futura, muita coisa parece injustiça, né? Imagina uma pessoa que nasce aleijado, né? Que nasce com a doença que tem lá, né? Os Jardins da Borboleta é uma ONG que cuida das pessoas que têm ossos de vidro. Imagina a pessoa que seus ossos ficam quebrando o tempo todo, nasceu criancinha assim. Deus não é injusto, não. Então vamos estudar, né? A primeira coisa que eu recomendo de estudar é procurar várias fontes de informação, umas 10 fontes de informação no Google, né? Hoje tem o Google, né? Sobre o concílio, qual concílio, filho? Concílio de Constantinopla, qual é? Meu filho dormiu? O concílio de Constantinopla, né? Então, o concílio, né, a qual a mulher do imperador, esse imperador, ele tomou conta da igreja, tomou o poder da igreja, se declarou papa, né, e disse que ele era a igreja, e depois a mulher dele, né, que tinha uma questão muito complexa, né, porque ele acolheu essa mulher como esposa, ela era prostituta, né, e depois ela se revoltou contra as prostitutas, né, e ela pediu para tirar a reencarnação, né, em um concílio. Se eu não me engano, foi o concílio de Constantinopla. Então vamos pesquisar isso, vamos estudar. Aí depois disso a gente vai ver que a reencarnação sempre existiu, né, no povo judeu. Por isso que Jesus nem se preocupa em falar da reencarnação, né? Mas o ser humano sempre procura aproveitar de qualquer coisa para... O ser humano acha mil, né? A liberdade que Deus dá, né? Acha mil formas de querer complicar e atrasar a marcha da humanidade, né? Então Jesus não fala de reencarnação, né? Fala sim, a Bíblia fala sim, quando ele fala de João Batista. Tem muitos pontos na Bíblia de reencarnação, né? Tanto no Velho Testamento como no Novo, né? Mas ele não fala abertamente que não era necessário. Vamos estudar, gente. Então vamos estudar, né? Mas o próximo tema está embaixo, né, minha gente? A realeza de Jesus, né? Meu reino não é deste mundo. Então vamos deixar esse aqui o próximo tema. Vamos estudar a realeza de Jesus, né? Então vamos estudar, estudem, né? Esse livro aqui que a gente está acompanhando, né? Lendo o Evangelho de Jesus, é o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Conforme o Espiritismo, né? Porque todo mundo traduziu o Evangelho, né? Foram muitas traduções, muitos tradutores. Então vamos encerrar nosso Evangelho, né? Agradecemos ao Mestre Jesus e amado, né? Esse Filho de Deus amado, nosso irmão mais velho. Muito obrigado, Jesus, poderoso, maravilhoso, que trouxe o amor, a lei do amor para nós. Jesus, que está em perfeita comunhão com Deus. Jesus, que, como ensina a Igreja Católica, é a boa nova, é a boa notícia. Jesus, que é o guia principal dos nossos irmãos evangélicos, graças a Deus. Jesus amado, que é o nosso guia, né? O guia dos espíritas, né? Jesus, que é o guia da humanidade, é o guia de toda a humanidade. Jesus veio para todos. É só observarmos as parábolas de Jesus, procurando falar bem de todos, dos samaritanos, né? A parábola do bom samaritano e assim por diante. Ô Jesus, muito obrigado, Jesus, por tudo. Muito obrigado pela luz e pelo amor que trouxe para nós. Nos protege a todos, Jesus. Cristãos, não cristãos, católicos, ortodoxos, espíritas, todos aqueles que entendem o amor de Deus e que não entendem o amor de Deus, porque esses ainda mais precisam. Protege, Jesus, todos os filhos de Deus. E se faça, Jesus, a tua vontade, de que se uma ovelha se perder, o Senhor pedirá que as 99 ovelhas espere Jesus resgatar aquela ovelha que caiu no poço. Obrigado, Jesus, por ser tão amoroso. Que o teu amor, Jesus, nos proteja infinitamente. Proteja toda a família, todo o pai, toda a mãe amada, todos os filhos que estão pelo mundo dos pais, os filhos que estão nas escolas. Protege, Jesus, nossas mães e nossos pais também. Obrigado, Jesus, por toda a bondade que existe em cima do mundo, que é fruto do teu amor e do amor de Deus. Nos protege, Senhor.
estejamos sempre na tua paz e no teu amor, compreendendo a sua palavra. Que assim seja.